Que trouxe a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, eu lhe convido, vamos abrir Abacuque, capítulo 3, versos 17 e verso 18. Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor. O profeta escrevendo: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, é só problema. Ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Então aqui é só problema. É uma série de coisas negativas. Só problema. Só problema. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Verso 18. Aí o profeta aqui, ele não fica parado, não fica estagnado. Sabe por quê, irmãos? Os problemas vêm para que possamos vencê-los e prosseguir. Amém? Vencê-los e prosseguir. Ele não fica parado. Aí ele diz: mesmo que tudo isso aconteça, eu não vou ficar parado. Eu não vou ficar prostrado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Então, é uma decisão de quem? Sua. Eu me alegrarei. Aleluia. Eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Amém, irmãos? Podem vos assentar. Graças a Deus. Esse texto que nós lemos aqui, a confiança do profeta não estava na provisão. A confiança do profeta não estava na provisão, mas no provedor. Amém, irmãos? Porque mesmo que não aconteça, mesmo que não venha, mesmo que fale tudo, então a confiança do profeta não estava na provisão, mas no provedor. Naquele que pode prover, naquele que pode fazer. E só tem um que pode prover e que pode fazer para a sua vida. Chama-se Jesus Cristo. Só tem um que pode fazer, que nada impede ele de fazer, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Só tem um, Jesus Cristo. Então, vai pegando o que Deus quer nos ensinar nessa noite. Então a confiança do profeta não estava na provisão, mas no provedor. Sabe por quê, irmãos? Os recursos da terra, preste atenção, os recursos da terra podem até falhar, mas Deus jamais falha. Deus jamais falha. Pode falhar, os campos podem não produzir, a videira pode falhar, nos currais podem não haver gados. Então os recursos da terra podem até falhar na sua vida, mas Deus não falha com você. Deus não falha com você. Deus não falha conosco. Então o assunto que vamos falar nessa noite é problemas, irmãos. Problemas, todos nós temos, todos nós enfrentamos, mas não podemos, ao enfrentar problemas, ficar parado, ficar estagnado. Não podemos, porque a vida, ela continua. A vida é como um rio que vai fluindo. A vida não vai parar. A vida não vai parar para você resolver seus problemas e voltar depois. Não, a vida continua. E problemas todos nós temos. A vida é cheia de problemas. Então, o assunto, o tema da mensagem é enfrentando problemas e seguindo em frente. Amém, irmãos? Enfrentando problemas e seguindo em frente. Vamos enfrentar e vamos seguir em nome de Jesus. Amém, irmãos?
Em nome de Jesus. Não sei qual é o tamanho do problema que você está enfrentando, mas Deus quer que você enfrente e siga em frente. Deus quer que eu enfrente e siga em frente. Tem algumas situações que vamos aprender aqui. O que eu posso fazer para enfrentar problemas e seguir em frente? O que podemos fazer? A primeira coisa que eu preciso entender ao enfrentar problemas e para seguir em frente, a primeira lição que Deus quer nos dar: não é só você que está sofrendo, milhões de pessoas também sofrem. Não é só você que está passando por essa luta. Não é só você que está enfrentando esse problema. Tem muitas pessoas também enfrentando problemas. Eu trabalho no comércio, então eu converso com muitas pessoas. E às vezes as pessoas têm aquela necessidade de se abrir com você, de contar algum problema. Então a gente vê, irmãos, que todo mundo tem problema. Todo mundo enfrenta a luta. Todo mundo passa por adversidade. Porque eu não posso me esconder atrás do problema. Tem pessoas que é assim: só acontece comigo, é só eu que estou sofrendo, é só eu que estou passando por isso. Não é só você. Milhões de pessoas, mundo afora, também estão enfrentando problemas. E se a pessoa ficar com essa mentalidade de que é só ele que sofre, é só ela que sofre, é só na minha família que acontece, a pessoa não tem condições de continuar. Talvez isso está impedindo a pessoa de continuar, porque ela pensa que só ela sofre. E isso não é uma verdade. Quando eu preparei essa mensagem aqui, tem muitos anos atrás, eu lembro que eu estava assim muito chateado com uma situação que eu estava enfrentando. E quando eu estava indo para o meu serviço, eu passei perto de um grupo de pessoas que estavam comentando o mesmo problema que eu estava passando. Aí, olha como que Deus cuida de nós. Aí eu fui andando, mais na frente, tinha um outro grupinho conversando, falando de quê? Do mesmo problema que eu estava passando. Aí Deus me mostrou assim: tá vendo? Não é só você que sofre. Não é só você que enfrenta problemas. Muitas pessoas também estão sofrendo. Muitas pessoas também estão enfrentando problemas. Mas você não pode ficar parado. Você não pode ficar estagnado. Você precisa enfrentar os problemas e avançar e prosseguir. E prosseguir. Não adianta, irmão, ficar chorando, o leite já foi derramado. Não adianta. Tem um ditado no mundo que diz: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tem um ditado também que diz que vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Às vezes fica um dedo sem anel, não tem problema, mas o dedo ficou. Ali é uma forma de recomeçar, de ressignificar sua vida, de reconstruir, de tentar novamente. Então, a primeira coisa que eu preciso entender para enfrentar problemas e seguir em frente: não sou somente eu que estou sofrendo, não. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente sofrendo. Isso não é um privilégio meu, não. Lá no Evangelho de São João, capítulo 16, verso 33, Jesus aqui, antes de voltar para o Pai, ele começa a preparar os seus discípulos para as coisas que estavam por vir. Perdão, falei 6, né? 16. Capítulo 16, verso 33. Aí diz assim: tenho-vos dito isto, é Jesus falando, eu estou dizendo para vocês isto com um propósito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, em casa você leia todo o capítulo 16,
aqui de João, Jesus fala de perseguição. Pode ler, todo o capítulo 16, ele está falando de perseguição. Em seus últimos momentos, aqui na terra, Jesus, com seus discípulos, estava os preparando acerca de acontecimentos futuros. Jesus estava alertando a eles: no mundo vocês vão ter aflições, vão ter problemas, vão enfrentar lutas. Ele estava preparando os seus discípulos. Preparando os seus discípulos para o que estava por vir. A intenção de Jesus era prepará-los de forma que eles não fossem pegos de surpresa. Jesus estava preparando os seus discípulos para que eles não fossem pegos de surpresa. Então ele disse: no mundo vocês vão ter aflições. Aí, o apóstolo João aqui, inspirado pelo Espírito Santo, deixou escrito para mim e para você, para que você também não seja pego de surpresa. Aí ele diz: no mundo, para nós hoje, vocês vão ter aflições, vão ter problemas, vão ter lutas. Jesus sabia claramente o que estava por vir e não queria que a fé dos seus discípulos fosse abalada. Porque ao enfrentarmos problemas, às vezes abala a nossa fé, mas Jesus não quer que a nossa fé fique abalada. Por isso ele diz: tenha bom ânimo. Bom ânimo por quê? Porque eu venci o mundo. Ou seja, tudo aquilo que você está passando, enfrentando, vivenciando, Jesus já venceu. Venceu por você, venceu por mim, venceu por nós, para não abalar a nossa fé. Por isto, suas palavras em todo o capítulo 16 têm o intuito de incentivar os discípulos a ficar firmes. Quer dizer uma coisa, está enfrentando problemas, mas Jesus quer te incentivar a ficar firme com Jesus, firme na presença de Deus. Não deixe Jesus, não abandone Jesus, mas fica firme. Tem até um louvor que diz: firme nas promessas do Senhor, firme nas promessas do Senhor, firme na presença de Deus. Vai assoprar vento, vai levantar tempestade, vai levantar o diabo, vão levantar pessoas, vão levantar governos, mas quero dizer uma coisa: fica firme, vai nessa tua força, fica firme com Jesus. Fique ali com Jesus. Amém, irmãos? Se a gente conseguir chegar ao fim dessa vida nessa terra aqui com Jesus, tá ótimo, irmãos, porque você e Jesus é a maioria, nós com Jesus somos a maioria. Então aconteça o que acontecer, fica firme com Jesus, fica quietinho na presença de Deus. Não é quietinho em denominação, não, é quietinho na presença de Deus, é quietinho com Jesus. Sabe por quê, irmãos? Os dias maus virão. O apóstolo Paulo escreve que antes que venha o dia mau. Em Atos dos Apóstolos também, Lucas escreve: antes que venha o inverno, o dia mau existe. Para mim, para você, para todos nós. Ninguém gosta de sofrer. Perdão. Ninguém gosta de sofrer. Mas o sofrimento, ele faz parte da vida do ser humano desde que o pecado entrou. Porque antes do pecado, não havia sofrimento. O sofrimento é uma consequência do pecado. Ninguém gosta de sofrer. Então o dia mau vem mesmo, para todo mundo. Tem até um escritor que escreveu um livro que o título se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem? Mas a culpa não é de Deus. A consequência do pecado lá de trás. Então, os dias maus virão.
Da mesma forma que aconteceu com os discípulos, acontece conosco. Acontece conosco. É inevitável. Os dias maus, eles farão parte da nossa vida a qualquer momento. É inevitável. Mas quando ele vier, Jesus disse: eu vos tenho dito isto para que em mim... Aí você guarde isso. Quando o dia mau vier, lembre-se do que Jesus falou. Não é irmão Júnior, não, é Jesus. Eu tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então quando o dia mau vier, lembre-se dessa palavra de Jesus. Ele disse: eu venci o mundo. E ele venceu. Se ele venceu e nós estamos nele, estamos seguindo ele, estamos caminhando com ele, seguindo os passos dele, nós também vamos vencer. Ele já venceu. Jesus já venceu. Já venceu por você, já venceu por mim, já venceu pelo seu filho, já venceu pela sua filha, já venceu pelo seu esposo, já venceu pela sua família. Jesus já venceu. Jesus consumou tudo na cruz do Calvário. Consumou tudo. Todo o plano de Deus foi consumado em Jesus Cristo. Aleluias! Tudo se cumpriu no plano perfeito. E o plano perfeito é Jesus Cristo. Tudo se cumpriu. Tudo que Deus projetou, planejou, se cumpriu em Jesus. No plano perfeito. No Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele levou sobre si, se cumpriu nele, se cumpriu em Jesus, a nossa vitória. Então os dias maus virão, mas ele continua. Mas nele temos paz, nele temos paz. Jesus deixa claro que toda essa advertência feita por ele era para que nele tenhamos paz. O mundo está uma loucura, o mundo está tudo desorganizado, o sistema do mundo, mas ele quer que você tenha paz. Mas em mim vocês podem ter paz, para que nele tenhamos paz. Evangelho de São João, capítulo 14, verso 27. Jesus disse: deixo-vos a paz. Aleluias. Irmãos, que a paz de Jesus possa repousar na sua vida, que a paz de Jesus possa repousar na sua vida, na sua família, acalmando o seu coração, organizando os seus pensamentos, organizando os seus sentimentos. Que a paz de Jesus organize os nossos sentimentos, porque às vezes é tantas coisas que nós vemos que começa a desorganizar os nossos sentimentos, nossos pensamentos, mas que a paz de Jesus organize tudo isso dentro de você. Que a paz de Jesus esteja na sua casa, na sua família. A paz de Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe, não entristeça o vosso coração e nem se atemorize, porque a paz de Jesus está sobre a sua vida, está sobre nós. Jesus deixa claro, Jesus ele especifica que essa paz que ele nos dá não é como a paz como a paz do mundo. Ou seja, é uma paz profunda, é uma paz duradoura, porque a paz do mundo é ausência de guerra, mas a paz que Jesus nos dá, você pode estar enfrentando problemas, dificuldades, pode estar tudo bagunçado no mundo, mas você tem paz, porque essa paz é a paz de Jesus Cristo, é a paz que excede todo e qualquer entendimento. É a paz que vai além do entendimento humano. A paz de Jesus Cristo.
E Paulo completa, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Mesmo enfrentando lutas, problemas, adversidades, mesmo aí, às vezes você está numa batalha aí, numa luta que só você e Deus é que sabe, aí a Bíblia nos ensina, através do apóstolo Paulo, não estejais inquietos ou preocupados. E a preocupação, como atinge a nossa vida, a preocupação é uma não aconteceu ainda. Eu estou me preocupando antes. Não estejais inquietos ou preocupados por coisa alguma, por nada. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de quem? Diante de Deus, pela oração e súplica e com ação de graças. Agora preste atenção, feito tudo isto, quando eu não fico inquieto por coisa alguma, eu apresento tudo para Deus, através da oração, através da súplica e com ação de graças. Aí o verso 7 diz, aleluias, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aleluias. O texto quer dizer que a paz de Deus, ela vai montar guarda ao redor do seu coração. Aleluias. Ao redor da sua mente. A paz de Deus vai guardar sua mente, vai guardar o seu coração. Aleluia. Aleluias. Então Jesus disse, virão dias maus, mas tenham paz em mim. E ele continua, e tenham bom ânimo. Tenha bom ânimo. No meio de tudo isso que você está enfrentando, tenha bom ânimo. Enfrente esse problema com bom ânimo, para que você possa prosseguir. Tenha ânimo. Tenha esperança. Esperança é fé em conseguir o que se deseja. Tenha esperança que você vai resolver esse problema. Tenha esperança que a vitória vai chegar. Tenha esperança que a resposta vai chegar. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Apesar de tudo, Jesus deixa claro que podemos e devemos ter esperança, pois Ele venceu o mundo. Por isso temos razões para manter o bom ânimo. Tenha bom ânimo, meu irmão. Tenha bom ânimo, minha irmã. Tenha bom ânimo. No meio dessa luta, tenha bom ânimo. Enfrente esse problema e siga em frente com bom ânimo, confiando que Deus está na sua frente, confiando que Deus é quem vai abrir o caminho, confiando que Deus é quem vai abençoar. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Moisés diante do mar. Deus falou: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Ou seja, eu não posso ficar parado diante do problema. Mesmo que eu estou olhando que eu não tenho condições de vencer o problema. Moisés, foi o caso de Moisés e o povo. Eles estavam olhando que o problema era maior do que eles. Estavam olhando que eles não tinham condições de vencer o problema, mas Deus falou: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Ou seja, diante do problema, eu tenho que enfrentar e avançar. Ah, mas como avançar? Se eu estou vendo que não tem condição, não tem saída. Pela fé avance. Pela fé prossiga. Aí Moisés obedeceu a voz de Deus e começou a caminhar. O povo começou a caminhar. Aí Moisés não tinha visto ainda. O povo não tinha visto ainda. Mas diz a Bíblia que o mar não se abriu aonde estava Moisés para lá. Não. O mar, diz a Bíblia que soprou um vento.
e o mar já vinha se abrindo de lá para cá. Aleluias, o milagre já estava acontecendo, a bênção já estava acontecendo, mas só toma posse disso quem caminha pela fé. Então não fique parado diante do problema. Em frente, enfrentando problemas e seguindo em frente. Seguir em frente é a minha parte. Abrir o mar é com Deus. Amém, irmãos? Seguir em frente é a sua parte. E o milagre, deixa com Deus. Aleluias. Deixa que Deus faz. Milagre é a parte de Deus. Milagre é a parte de Deus. Então, irmão, enfrentando problemas e seguindo em frente. Então a primeira atitude que eu preciso tomar, a primeira coisa que eu preciso entender, que não é só eu que estou sofrendo, tem muitas pessoas sofrendo também. Se fizéssemos aqui uma terapia em grupo, a irmã Clara, qual é o seu problema aí? O irmão Ricardo conta dele, a irmã Mônica, o irmão Jonathan, eu conto o meu. Aí, irmãos, muitos vão falar assim, rapaz, eu achei que meu problema era difícil, mas da irmã é mais difícil que o meu. Porque todo mundo tem problema. Agora tem uma coisa, nós temos duas coisas em comum. Todo mundo aqui tem problema, mas todo mundo aqui também tem Jesus na sua vida. Aleluia! Todos nós temos Jesus na vida. Todos nós temos Jesus. E Ele vai nos ajudar. Ele vai te ajudar a vencer. Aleluias! A segundo ensinamento que eu preciso entender, para enfrentar problema e seguir em frente. Segundo ensinamento, por maior que seja a luta que você está enfrentando, Jeremias chega a dizer que até a minha esperança me deixou. Pode ir lá em Lamentações, capítulo 3, ele fala em memória, ele chega a dizer que a luta estava tão grande que até a esperança abandonou ele. Então talvez você está assim, com um problemão, uma luta muito grande, mas o segundo ensinamento que precisamos entender para continuar, para prosseguir, para seguir em frente, é entender que não é o fim. Não é o fim. Deus pode ajudá-lo a se reinventar. Amém, irmãos? Não é o fim. Não é o fim. Deus pode te ajudar a se reinventar. Deus pode te ajudar a se levantar. Deus pode te ajudar a prosseguir. Não é o fim. Então, se você ficar enfrentando problema, mas agora para mim é o fim, para mim acabou, aí você vai parar. Mas se você continuar crendo que não é o fim, se você continuar confiando que Deus, Ele é poderoso para te levantar, para te reerguer novamente, para te dar uma visão, para te mostrar um caminho, para abrir uma porta, se você crer, tiver esperança, confiando, crendo em Deus, aí você caminha, você continua caminhando, continua prosseguindo, continua avançando. Então, irmão, não é o fim. Amém, irmãos? Não é o fim. Mas você não sabe que luta. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe da sua luta. Deus sabe das suas lágrimas. Deus sabe das suas tristezas. Deus sabe das suas madrugadas. Deus sabe do seu coração. Deus sabe aquilo que você não conta para o seu esposo ou não conta para a esposa, porque às vezes tem coisas que a gente fala assim, eu vou poupar a esposa, não vou falar nada com ela. Eu vou poupar o esposo, não vou falar. Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe tudo que está no seu coração. Deus sabe. Deus conhece tudo. Jó, capítulo 14, versículo 7. Aqui o texto aqui, ó. Então disse eu, lá em Lamentações, olha a situação de Jeremias. Já pereceu a minha força. Já pereceu a minha força. Não sei se você já se sentiu assim. Já pereceu minha força. Às vezes você não tem nem palavras mais para falar. Mas graças a Deus que o Espírito Santo
intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Graças a Deus que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Aí Jeremias disse: então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Olha a situação que ele estava. E pode ser que tenha pessoas aqui que estão enfrentando isso aí, ou pessoas que nos ouvem que estão enfrentando isso daí. Agora em Jó capítulo 14, versículo 7, não é o fim, irmãos. Não sei qual é a sua luta, a adversidade que você está enfrentando, eu não sei em que nível está, não sei o tamanho que é, mas guarda isso, não é o fim. Deus pode te ajudar a se reinventar, a se levantar. Deus pode te tirar dessa situação. Deus, ele foi lá e o filho pródigo falou assim, ó: eu aqui comendo bolotas, coisas que os porcos comem, e até os escravos, os empregados de meu pai comem melhor do que eu. Ele tomou uma decisão. Levantar-me-ei. Vou levantar daqui. Aí quando a pessoa toma uma decisão, Deus está junto com ela. Aleluia. Eu vou me levantar. Talvez você está no meio de um problemão aí. Tome uma decisão hoje. Eu vou me levantar daqui. Aí o filho pródigo disse: eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra ti, pequei contra os céus. Ele reconheceu que o que ele fez, ele se arrependeu, e o pai o recebeu de braços abertos. Porque sempre que um filho decide se levantar, reagir, Deus vai junto com ele. Deus vai ajudá-lo a levantar. Deus vai ali levantar aquela pessoa, reerguer aquela pessoa. Aleluias. Então não é o fim. Aí Jó escreve, porque no livro de Jó, há esperança para a árvore. Uma árvore cortada lá no tronco. Aí ele diz: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus frutos. Verso 8. Se envelhecer. Então olha só, agora a árvore foi cortada. Ontem eu tenho umas suculentas lá em casa, que eu cuido delas, né? Acho que eu pus água demais outra vez. Aí uma delas, quando eu fui ver hoje, estava murchinha, tá? Assim, acho que eu pus água demais, secou. Aí quando eu puxei assim, aí só sequinha, morta, sem vida. Aqui, ó, se envelhecer na terra a sua raiz, mesmo se envelhecer na terra a raiz, e o seu tronco morrer no pó, aleluias, não é o fim. Entenda que não é o fim, irmãos. Por mais difícil que a luta que a senhora está enfrentando, que o senhor está enfrentando, mas você não sabe, irmão, tem hora que parece que eu vou até, não sei, vou ficar maluca, não vai não, porque Deus está com você, o Espírito Santo está na sua vida, Deus está te sustentando, aleluias. Não é o fim. Aí diz a Bíblia que ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Aleluias. Não é o fim. Talvez já cortaram o tronco da sua árvore, talvez a raiz já envelheceu, talvez a terra está seca, talvez está sem vida, está sem perspectiva, mas Deus está dizendo esta noite que ao cheiro das águas brotará. A Bíblia nos ensina que há um rio que flui do trono de Deus, e por onde este rio passa, ele leva a vida, ele vai curando, ele vai sarando, ele vai transformando, ele vai abençoando, aleluia. Ao cheiro das águas vai brotar,
Quero dizer uma coisa, vai brotar na sua vida, vai acontecer na sua vida, pode estar tudo seco, mas vai acontecer, porque é Deus quem está falando. Aleluias! Então não é o fim. Então, enfrentando problemas e seguindo em frente. Está tudo seco na minha vida, mas eu vou seguir em frente, porque a palavra diz, o irmão Júnior pregou, e a palavra diz que mesmo cortada a árvore, mesmo envelhecendo a raiz, ao cheiro da água vai brotar. Então eu creio, eu vou caminhar, porque eu creio que vai florescer na vida da minha filha, eu creio que vai florescer na vida do meu filho, eu creio que no meu casamento vai florescer, o milagre vai acontecer ao cheiro da água, através do poder de Deus, do Espírito Santo. Talvez você esteja se sentindo como uma árvore cortada. Aleluias. Cortaram os seus sonhos. Cortaram os seus sonhos. Os problemas cortaram os seus sonhos. Cortaram a sua esperança, cortaram a sua alegria, cortaram a sua paz. Talvez você esteja se sentindo assim, como uma árvore cortada, aleluias, mas a palavra de Deus promete que voltará a brotar em sua vida, voltará a brotar na sua vida, não haverá terra estéril na sua vida, nem na sua família, nem no seu casamento, porque o cheiro da água vai brotar, o milagre vai acontecer, a bênção vai chegar. Aleluias, aleluias. Eu creio na minha família, creia na sua família. Aleluias, oh aleluias. Afinal de contas, irmãos, servimos ao Deus de toda a terra. Servimos ao Deus de toda a terra. Deus, Ele dá ordem às estrelas. Aleluias. Ele chama cada uma pelo seu nome. Alguém sabe dizer aqui quantas estrelas existem? Ninguém sabe. Eu acho que não tem calculadora no mundo que consegue calcular o número de estrelas que existe. Aí Deus chama cada estrela pelo seu nome e cada uma se comparece diante dele. Esse é o Deus que você serve, o Deus de toda a terra. A Bíblia diz que Deus, irmãos, Ele pega todas as águas dos rios, dos oceanos, dos córregos, dos lagos, e tudo cabe na palma da sua mão. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que está sendo ministrado aqui nesta noite, esse é o Deus que nós servimos. Aleluias, Ele é poderoso. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus é poderoso. A terra é como estrado dos seus pés. Aleluias. Aleluias. Para Deus, irmãos, dia e noite é a mesma coisa. Oh, aleluias. Então, irmãos, aí a palavra de Deus promete que voltará a brotar. Vai brotar na sua família. Eu não sei qual a área que você está buscando. Eu não sei qual a área que você está se sentindo como uma terra seca. Mas vai brotar na sua família. Vai brotar. Sabe por quê? Porque é Deus quem está agindo. É Deus quem está trabalhando. É Deus quem está no controle. É Deus quem está na direção. Aleluias. Se você confiar completamente no Senhor e obedecê-lo, Ele pode te ajudar a se reinventar. Deus pode, irmãos. Deus pode. A maior dificuldade do cristão é o que diz Josué 1:8, é meditar na palavra de Deus e obedecer e praticar. É meditar, obedecer, praticar, e eu acrescento, e confiar, e crer nessa palavra. O que falta às vezes na gente é crer de verdade, literalmente nessa palavra. O que diz Jeremias, que Deus vela para cumprir pela sua palavra. Deus está vigiando, Deus está velando, e a Bíblia também nos diz que nenhuma das promessas que estão aqui na Bíblia caiu por terra. Todas elas se cumpriu, não é na sua vida que vai deixar de acontecer. Então vai acontecer na sua vida, vai acontecer na minha vida, vai se cumprir.
Porque é a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus. Isaías 55, verso 11 e 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Verso 10. Assim, aí. Então, olha o que diz a palavra de Deus. Isso aqui é Bíblia, é a palavra de Deus. Porque assim, como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas fazem o quê? Regam a terra e a fazem produzir. Ou seja, quando a chuva vem, ela cumpre o seu propósito. Aleluia. E é isso que Deus quer dizer. A chuva vem e cumpre o seu propósito. Faz produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Olha o que ele fala agora. Assim, aleluia. Irmão, aqui o meu desafio está aqui, o seu também. É confiar nessa palavra aqui. Ó. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Aqui, aonde está a palavra de Deus? Está aqui, ó. Está impressa, está escrita. Está escrita, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, aleluias. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei, aleluias. E tem palavra que Deus enviou para a sua vida. Tem palavra que Deus enviou para a minha vida. E ela precisa de cumprir. Aleluias. Ela precisa acontecer. Então, nosso grande desafio é crer literalmente, confiar literalmente nessa palavra, que ela tem que se cumprir, que ela é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Em terceiro lugar, enfrentando problemas e seguindo em frente. Terceiro ensinamento. Para seguir em frente ao enfrentar problemas. Não seja tão perfeccionista. Se cobre menos. Você sabia que você pode errar? Você é humano. Você é ser humano, você pode errar. Podemos errar, irmãos. Não, mas eu não aceito. Não, irmão, se cobre menos. Se cobre menos. Não seja tão perfeccionista. Você é um ser humano, você não é um robô. Ser perfeccionista é tentar ser o melhor em tudo, aquilo que se propõe a fazer. Não tem como ser o melhor em tudo. Aceite isso, irmãos. Às vezes você é bom, muito bom. Por exemplo, em matemática, você é um fera em matemática. Às vezes em português não é tão bom assim. Às vezes em outra matéria não é tão bom assim. Então aceite isso. Se cobre menos. Tem pessoas aí que ele mesmo fica criando seus fantasmas. Eu não podia ter feito errado. Eu tenho que acertar. Não, irmão, se cobre menos. Você é ser humano. Se cobre menos. Se errar, devemos errar, porque eu vou errar porque eu quero, não. Mas podemos errar. Podemos errar. Então, em terceiro lugar, para seguir em frente, não seja tão perfeccionista. Irmão, eu vi uma palavra esses dias. Eu falei, poxa, que palavra. Alguém escreveu assim, ouvi numa reportagem, procure entender o outro e aceitar o outro. Não que a minha família tem que ser perfeita, o meu casamento perfeito, eu tenho que ser perfeito. Aí a pessoa ela faz um patamar para poder seguir, eleva demais, não consegue seguir aquele patamar e acaba ficando maluco. Podemos errar. Na nossa família vamos errar. Nossos filhos vão errar. Os pais vão errar. Todos erram. Mas sempre procurando acertar, sempre procurando melhorar, mas se cobre menos. Se cobre menos. Tem pessoas que sofrem muito porque se cobra muito. Cobra demais. Cobra demais.
Em quarto lugar, como enfrentar problemas e seguir em frente. O que eu preciso fazer para seguir em frente? Pare com a negação. Às vezes você está numa luta, às vezes você está todo quebrado. Mas não, eu estou quebrado mesmo. Às vezes não vai bem o casamento, assuma, não vai bem, vamos resolver, não vai bem. Às vezes os filhos não vai bem, a saúde não vai bem, as finanças não vai bem, e a pessoa fica aquela negação. Ele cria uma fantasia de que está tudo 100%, que está tudo bem, que não tem nada de errado. Aí ele cria uma ilusão para ele mesmo. Então, irmãos, pare com a negação. Aceite a situação. Agora preste atenção. Aceite a situação. Porque você não aceitar, às vezes, que tem problema com o esposo, ou com a esposa, ou com os filhos, ou com a saúde. Se você não aceitar, você vai acabar enlouquecendo, porque o problema está ali. Então aceite a situação, mas aceite de uma forma ativa, tentando resolver o problema, tentando solucionar, mas aceite que você está enfrentando o problema. Porque tem gente que fica assim, não, uma negação que, não, está 100%, não tem nada de errado, às vezes está tudo arrebentado, e com isso, ele vai trazendo muitas coisas para dentro de si, que vai atrapalhando a sua vida, que vai paralisando ele. Então, em quarto lugar, pare com a negação, aceite a situação, mas de forma ativa. Não é aceitar então vou cruzar os braços e vou deixar acontecer. Não, aceite de forma ativa, tentando resolver, tentando solucionar, mas aceite que você está passando por problema. Amém, irmãos? Aceite. Temos que aceitar. E tem um exemplo na Bíblia. Deixa eu acelerar aqui. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15. 2 Samuel 12, 15. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Aí pode continuar, por gentileza, Jefão. Aí ela adoeceu. O que Davi fez? Vou buscar o Senhor. É aceitar a situação de forma ativa. E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi, e entrou, e passou a noite, prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis, porque ele estava ali buscando a Deus pela criança. Ele aceitou a situação, ele estava buscando a Deus pela criança. E não comeu pão com eles. Porque quando a situação fica difícil, irmãos, a gente precisa intensificar mais nossa busca a Deus. Ou seja, orar mais, jejuar mais, buscar mais a Deus e buscar mais, intensificar. O problema aumentou, então intensifica a sua busca a Deus. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os seus servos de dizer, servos de Davi, dizer-lhe que a criança estava morta. Porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi, que seus servos falavam baixo. E entendeu Davi que a criança estava morta. Percepção das coisas. Temos que ter percepção das coisas que acontecem na nossa casa. O que está acontecendo. Pelo que disse Davi a seus servos, está morta a criança? E eles disseram, está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu. Então, agora aqui ele já mudou de atitude. Então Davi se levantou da terra, se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então foi à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. Até aqui. Então, irmãos, Davi aqui, ele aceitou a situação de forma ativa. Ele buscou a Deus,
Ele jejuou, passou a noite prostrado diante de Deus. Aí, depois que Davi viu que a situação não saiu como ele imaginava, ele tomou a atitude de prosseguir, porque a vida continua. É o versículo 20. É a parte A do versículo 20. Então Davi se levantou. Quando ele viu que a situação não saiu como ele imaginava, porque não é porque eu estou buscando, pedindo, que vai acontecer da forma que eu quero. Porque na verdade o que tem que se cumprir é a vontade de Deus. Mesmo que não aconteça da forma que você quer, preste atenção nisso daqui. Mesmo que não aconteça da forma que você quer, a Bíblia nos diz, em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a Bíblia também diz em Romanos 12, versículo 2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então ele buscou a Deus. Mesmo assim a criança morreu. É a vontade soberana de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O que Deus fez foi o melhor. Mesmo que Davi não esteja entendendo naquela época, um dia ele vai entender. Ou melhor, hoje ele já entende que ele está na glória. Hoje ele já entende. Então tem coisas que você vai orar e não vai acontecer. Mas é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então quando ele viu que não saiu conforme ele queria, então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor, ele se alimentou. Então, ele viu que a situação não saiu como ele imaginava, ele tomou a atitude de prosseguir com a vida, porque a vida continua, enfrentando problemas, seguindo em frente, e seguindo em frente. Ficar remoendo e lamentando a situação não resolve nada. Não resolve nada. Então, meu irmão, pare com a negação. Aceite a situação, mas aceite de forma ativa. Continue crendo, continue confiando. Faça igual a Abraão. A Bíblia diz que Abraão, ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, até o milagre acontecer. Em quinto lugar, como enfrentar problemas e seguir em frente. Porque falar é até fácil, mas não é tão fácil assim. Precisamos da palavra de Deus, precisamos da orientação de Deus, precisamos da bênção de Deus. Então, em quinto lugar, o que eu faço para seguir em frente? Confiando em Deus. Confiando em Deus. Vai igual o salmista diz, que vai levando a sua semente aí, vai chorando e semeando, vai aí chorando e semeando, vai chorando e semeando, e a Bíblia diz que aqueles que vão levando a preciosa semente, eles vão semeando e chorando, voltarão sem dúvida, trazendo a sua bênção, trazendo os seus feixes. Aleluia, vai semeando, vai semeando, vai semeando, que a sua colheita vai chegar. A sua colheita vai chegar. Continua semeando, continua confiando, continua crendo. Aleluias. Por isso que as pessoas no mundo que não tem aliança com Deus, não andam com Deus, acham que os crentes é tudo doido. Porque, irmão, realmente a gente... Poxa, mas ele está caminhando, ele está sorrindo, ele está com a vida toda arrebentada, mas ele continua semeando e chorando, confiando e crendo. Aleluias, aleluias. Então, quem entende é só quem é de Deus mesmo. Quem não é de Deus não entende. Que você está caminhando pela fé, avançando pela fé, prosseguindo pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé, irmãos. E às vezes essa matéria nossa aqui não quer deixar a gente fazer isso. Mas mesmo assim a gente vai caminhando pela fé. Sabe por quê? Quem manda no seu corpo é você. Às vezes sua carne não quer, mas não, você vai ter que me acompanhar, porque eu estou no controle. Vai me acompanhar. Eu vou continuar caminhando, eu vou continuar crendo, eu vou continuar prosseguindo.
Então confia, em quinto lugar, confia em Deus. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Confia no Senhor. Quer enfrentar problemas e seguir em frente? Confia no Senhor. Confia no Senhor e não se apoie no seu entendimento. Mas o meu entendimento me diz que não vai dar certo. Mas eu não estou me apoiando no meu entendimento. Eu estou confiando no Senhor. Confia no Senhor. O que você permite que a sua mente faça quando está com algum problema? É uma resposta para você, não precisa responder. O que você permite que a sua mente faça quando está com algum problema? Você tenta resolver tudo sozinho, ao invés de entregar nas mãos de Deus? Será que é assim que você está agindo? Mas a Bíblia nos ensina a confiar em Deus, a depender de Deus, a descansar em Deus. É o que devemos fazer e precisamos. Depender de Deus, confiar em Deus e descansar em Deus. Então confia no Senhor. Confia no Senhor. De todo o seu coração. Aleluias. E prossiga. E prosseguir, irmãos, porque a gente não tem outra saída a não ser prosseguir. Precisamos prosseguir. Precisamos prosseguir. Avançar. Está pensando que os nossos irmãos em Cristo do Antigo Testamento fizeram isso? Josué na muralha de Jericó, atravessando o rio Jordão. Davi, irmãos, um menino diante do gigante, todo mundo com medo, ele prosseguiu. Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Irmãos, eles tiveram que ir para cima. Você vai ter que ir para cima também. Eu vou ter que ir para cima também. Pela fé. Pela fé. Sadraque, Mesaque e Abednego, vai para a fornalha. Saíram ilesos da fornalha. Pela fé. Daniel, vai para a cova. Irmão, tudo pela fé. Prosseguir. O quê? Eu lançado numa cova com leões famintos? Eu vou negar Jesus. Não, pode me lançar lá. Pode me lançar lá. Aí o rei, engraçado que o rei gostava de Daniel. Aí o rei chega lá, triste, com voz triste. Daniel, por acaso o Deus a quem tu serves, ele te livrou da boca do leão, com voz triste. Aí lá de dentro, Daniel tranquilo. Vive, ó rei, aleluia, aleluia. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca do leão, aleluia, aleluias. Irmãos, isso tudo é enfrentar problemas e seguir em frente. Daniel não teria essa experiência se ele não seguisse em frente. Nem Sadraque, Mesaque e Abednego, nem Davi com o gigante, nem Moisés lá diante do mar, nem Josué diante da muralha, diante do Jordão. Eles não teriam essa experiência se eles não seguissem em frente. Quero dizer uma coisa, siga em frente. Deus quer se revelar a você. Deus quer se revelar a você. Deus quer fazer milagre na sua vida. Deus quer operar milagre na sua família. Deus quer fazer coisas grandes na sua família, na sua vida. Siga em frente. Siga em frente, siga em frente, porque Deus é contigo, Deus é contigo. Siga em frente, aleluia. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Às vezes a sua realidade te diz assim: não siga em frente. Você vai ouvir o quê? A sua realidade ou a voz de Deus? A sua realidade diz isso. Você não aguenta mais, você está cansada, pare. Aí a voz de Deus está te dizendo nesta noite: prossiga, 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 avança, porque você vai vencer, porque você vai vencer. Quem você vai ouvir? Eu quero dizer uma coisa: ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus.
Em sexto lugar, estamos quase encerrando para orarmos, participarmos da Santa Ceia. Então, em quinto lugar, eu confio em Deus. Em sexto lugar, aceite o que Deus vai fazer a respeito da situação. Eu até antecipei um pouco aqui, eu falei no tópico anterior, falei um pouco sobre isso. Aceite o que Deus vai fazer a respeito da situação, para seguir em frente. 2 Coríntios 12, versículo 7. 12, 7. Aqui o apóstolo havia recebido uma revelação de Deus, coisas maravilhosas, para que ele não se exaltasse, olha o texto aqui, e para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltar. Verso 8. Acerca da qual, então, ele orou a Deus. Então, aceite o que Deus vai fazer a respeito da situação. Aqui, o espinho, a Bíblia não fala o que era, mas era algo que incomodava, que ele sofria com isso. Aí o que ele fez? Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Aí, Deus tirou o espinho? Não tirou, não. Então aceite o que Deus vai fazer. Aceite o processo que Deus vai fazer na sua vida. Amém, irmãos? Ele te dá uma visão, ele te dá um sonho, te dá uma direção, mas não te mostra o processo, como vai ser. Porque se mostrar, a gente desiste no meio do caminho. José, você vai ser governador do Egito. Mas vai ter cisterna, vai ser desprezado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, vai para a prisão, vai ser traído. Não, então não quero mais não. Então ele não mostra como vai ser o processo, mas durante todo o processo ele vai estar com você. Durante todo o processo ele está com você. Aleluia! Aí ele não tirou o espinho. Mas olha o que ele disse. E disse-me, tem coisa melhor do que isso, irmãos? A minha graça te basta. Aleluia. Paulo, eu não vou retirar o espinho, mas a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, a Bíblia não diz o que era o espinho na carne. Apenas sabemos que atormentava o apóstolo. E Deus não retirou aquele espinho. Mas no verso 8 e 9, Deus não livrou Paulo daquele espinho, mas Deus, aleluias, Deus não livrou Paulo daquele espinho, mas Deus o capacitou, aleluia. Tem situação que Deus não te livra dela, mas Ele te capacita, Ele te capacita, Ele te capacita, porque a graça de Deus nos basta. Oh, aleluias. Ele o capacitou para que ele pudesse suportar aquele momento. Em sétimo lugar, como enfrentar problemas e seguir em frente. Não se perca no meio dos problemas. Se agarre a Deus, que tem gente que se perde no meio dos problemas. Tem um conhecido que fala comigo assim, nossa, pai, estou com tanto problema que às vezes eu esqueço o que eu tenho que fazer. Não, irmão, não se perca no meio dos problemas. Você tem a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo. Não se perca no meio dos problemas. Não se perca. Meu Deus, eu estou bem perdido, então me dê sabedoria, me dê direção. Não se perca no meio dos problemas. Se agarre a Deus. Vou pular algumas coisas aqui. Em oitavo lugar, não perca a alegria de viver. Sorrir é um bom remédio. Sabia que sorrir é um bom remédio? Eu vi uma vez acho que um terapeuta falando que a gente utiliza mais músculos do rosto para ficar com a cara fechada, assim, utiliza mais músculos do que para sorrir. Sorrir você utiliza menos músculo. Qual coisa que você fica com a cara fechada, emburrada,
utiliza mais músculos do corpo. Por isso que a pessoa às vezes vai ficando, surgindo um monte de coisinhas. Então sorrir é um bom remédio. Sorrir é um bom remédio. De vez em quando eu fico vendo lá em casa uns negócios que tem na internet aí, que não é duplo sentido. Aí você morre de rir, é bom demais. A Roberta comigo assim, o que você está rindo aí? Tô vendo uns negócios engraçados aí, porque é bom, faz bem. Faz bem. Sorrir. Então, não perca a alegria de viver. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Quem conhece essa alegria, não olha para trás como a mulher de Ló. Foi essa alegria que Paulo e Silas sentiram na prisão. Essa é a alegria que os mártires sentiram na hora da morte. Então, não perca a alegria de viver. 4 razões científicas para você sorrir. A primeira, o sorriso faz bem à mente e ao corpo. O sorriso faz bem à mente e ao corpo. Segundo, o sorriso ajuda a eliminar tensões. Se relaxa. Terceiro, sorrir melhora a qualidade de vida. E quarto, sorrir aumenta a atividade no organismo. Então sorria. Sorrir, irmão. A gente tem que aprender a viver alegre. Mesmo na hora da luta. Olha, uma pessoa me fez rir esse dia lá na loja. Eu falei, puxa vida, tem gente que... Eu falei, ela tá certa. Ela ri até de coisas ruins. Ela colocou uma dentadura... E ela colocou esse dia, tinha acabado de colocar a dentadura. Ela chegou na loja conversando com a gente lá. Ela tá assim, nossa Deus, eu tô até falando inglês com essa dentadura aqui, eu falo assoviano, eu não entendo nada. E ela falou e começava a rir. Eu falei, a senhora tá certa, é isso daí? É isso daí, irmão. Vai ficar emburrado? Não, ela vai dar. Já estou falando até inglês com essa dentadura aqui já. Estou falando inglês. Senhor, me ensina a ser assim, eu preciso também ser assim. Porque eu não sou tão alegre assim também não. Mas precisamos aprender a ser alegre. Alegria de viver. Esse é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Alegria de viver. A vida não tem replay. Isso daqui, amanhã já passou, não repete mais. Não tem replay. Então, em 8º, não perca a alegria de viver. Agora eu vou acelerar aqui, não vou comentar não. Em 9º, como enfrentar problemas e seguir em frente. Eu preciso saber que Deus está no controle. Deus está no controle. Em 11º, tire o foco. Em 9º, em 10º, em 9º, Deus está no controle. Em 10º, Deus está cuidando de você. Deus cuida dos pássaros, cuida das plantas. Irmão, só um minutinho. Eu tenho um casal de periquito lá em casa. Aí um dia deixei em cima da máquina de lavar. Aí começou a centrifugar, a gente não viu. A gaiola foi, caiu no chão. Aí o macho é colorido, a fêmea é toda branquinha. A fêmea quebrou a patinha. Aí dava uma pena, só com uma perninha assim. Aí eu pegava a perninha dela assim, tava tudo solto. Assim, agora não tem mais jeito. Soltinha. Aí, irmãos, tá lá, deixamos ela lá. Uma perninha só. Dava dó de ver. Aí, irmãos, daí a pouquinho foi melhorando. Agora ela tá normal, com as 2 patinhas, com os 2 pezinhos ali, segurando no puleiro, andando. Aí Deus me trouxe a memória. Eu cuido dos pássaros, aleluia. Ele não vai cuidar de você, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Em 11º e último, para enfrentar problemas e seguir em frente, tire o foco dos problemas. Irmãos, pare de ficar vendo só problema. Tire o foco dos problemas e olhe ao seu redor. Tem alguma coisa boa acontecendo? Tem alguma coisa boa acontecendo? Tem. Tenho certeza que tem. Na minha vida tem.
Tem um monte de coisa ruim, tem coisas ruins acontecendo, mas tem um monte de coisas boas acontecendo. Então, como enfrentar problemas e seguir em frente? Tire o foco dos problemas e olhe para as coisas que está dando certo. Faça igual Jeremias. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Amém, irmãos?